Após selarem a paz, o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemoraram o aniversário de 132 anos do Porto de Santos. Aliados de Lula descrevem o encontro como estratégico para fortalecer a ideia de que ambos colocam os interesses do país e do Estado acima de divergências ideológicas. O governo federal havia decidido que a obra do túnel Santos-Guarujá seria realizada por meio de parceria público-privada. O movimento provocou forte reação negativa no time do governador, que articulou para que o governo de São Paulo tivesse participação no projeto. Vamos ao debate. Caio, a aproximação de Lula e Tarcísio mira o eleitor paulista? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, essencialmente, eu acredito que o grande objetivo do governador de São Paulo seja o resultado, ou seja, a consecução dessa importante obra, né, para o litoral paulista, né? Acima de tudo isso. Aliás, ele vem se destacando pela sua postura como estadista, de fato, colocando o interesse público muito acima de interesses partidários e ideológicos, né? O Lula vai na contramão disso. Sempre que pode, ele vai focar na polarização, vai instigar a polarização, vai fazer algum discurso vingativo ou ressentido, seja contra o ex-juiz, né, que o condenou em primeira instância, seja contra o ex-presidente da República. Então, eu acho que aqui existe uma distinção muito grande. Tarcísio se comporta como sempre se comportou e Lula se comporta excepcionalmente como presidente da República, claro, com os seus interesses, né, e querendo mostrar serviço também aqui em São Paulo. Mas isso é excepcional no comportamento de Lula e isso é corriqueiro no comportamento de Tarcísio. E a gente vem acompanhando isso ao longo do mandato, né? Quantas falas polêmicas do governador nós podemos destacar? Quando que ele, né, sendo aí representante máximo desse ente federativo, se meteu numa rusga federal, por exemplo? São raríssimos os comentários do governador de São Paulo que extrapolam aí o objeto da sua função, né? Isso é louvável. Não à toa, ele é hoje um dos políticos mais bem avaliados aí no seu cargo, né? Inclusive aqui em São Paulo, a gente sabe que é um eleitorado muito, muito crítico, né? Já Lula da Silva tenta surfar aí, de certa forma, essa onda, mas é só questão de tempo para que ele dê alguma outra declaração, como fez, por exemplo, em relação à eleição aqui para a capital, né, trazendo para a esfera federal uma contenda que essencialmente é municipal. Zé, essa aproximação mira o eleitorado paulista? Eu acredito que o que aconteceu é uma prova de maturidade institucional do governador Tarcísio e do presidente Lula. Uma coisa são os discursos políticos, uma coisa são as divergências. Outra coisa são as posturas que governantes devem tomar na defesa daquilo que efetivamente é o interesse público, o que é o interesse da sociedade. Não há dúvida que Tarcísio diverge de Lula e Lula diverge de Tarcísio. Agora, divergir não significa desrespeitar. Divergir significa combater com dureza, com firmeza nos seus argumentos na seara e no campo político, mas não no plano da institucionalidade ou no plano pessoal. Eu acho que nesse ponto ambos dão prova de maturidade institucional. Vão se digladiar nas eleições? É claro que vão. O Tarcísio vai criticar o governo federal vai criticar o Tarcísio, todos dentro das suas razões, mas isto não se confunde com o papel de governar, como não se confunde com o papel do respeito pessoal que na democracia se exige para a troca de ideias, que pode ser dura, mas tem que ser bem educada. Ou seja, no caso Tarcísio e o presidente Lula estão dando mostra disso, merecem um meu total aplauso, o governador de São Paulo e o presidente da República. Oxalá no Brasil todos se comportassem dessa forma. Caio, como eles vão colocar as divergências ideológicas de lado? Elas já foram postas de lado por uma questão, aí o Zé trouxe o aspecto da maturidade institucional, mas também do pragmatismo político. Essencialmente, essa era uma discussão sobre orçamento, né? Qual que seria a origem dos fundos, né, para essa grande obra, essa obra bilionária. E o arranjo político foi feito a contento de todas as partes,
foi o seguinte, que inclusive pego uma aspas repercutida pela CNN, né? A obra na Baixada Santista custará cerca de 6 bilhões de reais e aí uma divisão entre governo federal, governo estadual e um sócio privado, que de certa forma acaba sendo até uma pequena vitória ideológica do governador de São Paulo. Então, são 5,4 bilhões de contrapartida pública, né? 2,7 bilhões para o governo federal, 2,7 bilhões para o governo estadual e ainda 600 milhões a serem financiados por investimento privado. Agora, essencialmente o que a gente espera dos nossos governantes é uma postura menos politizada e muito mais focada nos resultados práticos que beneficiem a população. Né? Certamente quem vai usufruir dessa obra, né, não está tão preocupada com a origem, né, dos recursos, desde que eles sejam lícitos, obviamente. E nesse tocante, eu acho importante destacar, né, porque o comunicado foi feito aí tendo como pano de fundo a celebração do aniversário de Porto de Santos, a revolução, né, em termos de governança nos portos e aeroportos do Brasil sob a gestão do então ministro da Infraestrutura, Tarcísio. Inclusive o Porto de Santos, que foi protagonista, né, daquele escândalo dos portos, chegou inclusive a envolver o nome de um ex-presidente da República, sai de uma realidade de prejuízos aí de 500 milhões de reais para ampliar muito a sua atividade, né, bater recorde em volume de exportação e se tornar uma empresa uma empresa pública extremamente lucrativa e livre, né, da chaga da corrupção de governos anteriores. Zé, como colocar de lado as divergências ideológicas? Sabendo o momento, a forma e o fórum adequado para as discussões. Quando você governa, você não pode tratar os adversários como inimigos institucionais. Quando você debate na política, você tem que debater com contundência, mas com respeito. São coisas que a vivência democrática ensina. As pessoas que têm pensamentos autoritários confundem as coisas, confundem a institucionalidade com o debate político. O debate político, a razão, ela parece que se dá pela agressão e não pelo argumento mais forte. A democracia, ela exercita isso. Ela faz com que as pessoas pluralmente, no plano das ideias, se respeitem, sejam duras, até serem convencidas que estão certas ou que estão erradas, mas nunca transplantando isso para o plano da institucionalidade, onde um governador deve ser tratado igualmente pelo presidente da República, pouco importando se ele pertence a um partido político adversário ou não. Eu acho que essas coisas, infelizmente, o raciocínio autoritário, ele acaba misturando, ou seja, um governante que é autoritário, ele trata o governador do outro partido, o prefeito do outro partido, na ponta da bota. Né? Aquele que é um político autoritário, ele prefere a agressão à ideia, ele prefere matar o mensageiro e desqualificar o mensageiro a ter a coragem de empreender ou desenvolver argumentos que efetivamente demonstrem o acerto da sua posição. Infelizmente, o mundo moderno está muito marcado pelo pensamento autoritário, que faz uma confusão das coisas. E, nesse caso, Tarcísio e Lula mostram que, pelo menos no plano institucional, e acho que também no político, vão debater com vigor, mas serão respeitosos, não faltarão com respeito um com o outro. Isso é que faz bem da democracia. Isso é o ar democrático. E aí que se disputem ideias com vigor, mas na hora certa, no fórum certo, sem transplantar para o plano da institucionalidade das políticas públicas. Então, esse exemplo é muito importante. Eu acho que haverá gente que vai criticar o Tarcísio pelo que ele fez, ou que vai criticar o Lula por estar com o Tarcísio. É um equívoco autoritário que às vezes toma conta das mentes das pessoas à direita ou à esquerda. E nós temos que parar com isso. Não é? Quer dizer, eu não tenho mais razão ou menos razão quando eu utilizo a institucionalidade para destruir meus adversários. Eu não tenho mais ou menos razão quando no debate político eu ajo de forma desrespeitosa ou deselegante em relação àqueles que não pensam como eu. Isto é efetivamente o ar democrático que, infelizmente, nos últimos anos, o Brasil foi vítima.
né? Nós passamos por uma asfixia democrática no Brasil, em que a institucionalidade não era respeitada como tal, em que o ser humano era desqualificado porque não pensa como eu penso e não pela ideia que eu devo traçar democraticamente argumentos para combater. Eu acho que essa é uma realidade que está começando, felizmente, graças a Deus, a mudar no Brasil. E espero que novos ares venham e que as pessoas se eduquem pelo espírito democrático e passem a respeitar mais a institucionalidade, sem abrir mão da contundência dos seus argumentos, sem abrir mão da firmeza das suas convicções, mas sempre não desqualificando a pessoa, atingindo o argumento pela razão e sempre com regras muito bem postas do ponto de vista da urbanidade que qualquer democracia exige. Caio, concorda com o Zé? Não só concordo, como não tenho nada a acrescentar. A única questão é que o senhor Lula da Silva não segue esses padrões republicanos e democráticos colocados ali pelo Zé. Sempre que ele pode, ele demoniza, né, o bolsonarismo. E não só isso, às vezes categorias inteiras, né, de profissionais ou demografias inteiras. Já se referiu aí ao produtor rural brasileiro como fascista, né, já deu a entender, né, que aquele agricultor que justamente não pensa como ele é um reacionário. Então, esse tipo de coisa, né, usando aí a institucionalidade do cargo, não agrega absolutamente nada, né? Quando você tem a ministra do Meio Ambiente se referindo ao agro brasileiro como agronegócio, isso também não é uma postura institucional bem-vinda, né? Aqui, de novo, né, atingindo, inclusive, interesses internacionais e aderindo a uma narrativa protecionista travestida de narrativa ambiental. Então, sim, tudo muito bonito que o Zé Eduardo falou, mas, na prática, toda vez que o Lula tem oportunidade, são raras as exceções, por isso que eu coloquei, essa é a postura corriqueira do governador de São Paulo. Ele age como um estadista. Ele trata a política realmente como a arte do possível e ele passa ao largo dessas polêmicas. Não é o caso do Lula da Silva. Ele está sempre trazendo para si questões de outros entes federativos e sempre que pode, inclusive se referindo ao ex-presidente da República, que a gente já está no plano institucional, como de forma pejorativa, né? O figura, o não sei o quê, e por aí vai. E não só isso, né? Também, já como presidente da República, se referindo ao senador, falando que ele só estaria bem se ferrasse com outro cara. Estou usando aqui, obviamente, uma expressão mais branda do que ele usou efetivamente. Então, esse tipo de mensagem odiosa está em descompasso aí com as belas palavras do Zé Eduardo, com as quais não tem como divergir. Zé, concorda com o Caio? Eu achei curioso o exemplo que Jair Bolsonaro... primeiro que eu acho que é uma confusão entre o argumento político e o institucional. Quando eu critico um ex-presidente, eu não tenho relação institucionalizada com Costa. Eu estou criticando a política. Isso é perfeitamente correto, né? Eu posso discutir se está certo ou está errado. Agora, se é uma pessoa que não fazia isso, era o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro confundia institucionalidade com posições políticas. Ele chamou, por exemplo, uma reunião de embaixadores para falar das eleições. Ou seja, Lula, me parece muito claro que no plano da institucionalidade não discrimina ninguém. Mas na política ele é contundente. No discurso político, eu tenho que saber separar os campos. Quando ele discute com Jair Bolsonaro, isso não é um problema de institucionalidade. Um é o ex-presidente, o outro é o atual, que é um agente político. A institucionalidade diz respeito a quem governa, né? E eu não posso utilizar, por exemplo, o aparelho de Estado para favorecer os amigos ou para atingir os inimigos. Isso é respeito institucional. Isso é tratar a questão democraticamente. Ser contundente no político, que seja bom. Então, por exemplo, que Jair Bolsonaro, como presidente, falasse de política, atingir seus adversários, isso é da vida, eu posso discordar. O que ele não podia fazer é utilizar as instituições para atacar adversários, para atacar o Supremo, para atacar o Congresso Nacional, não é? Isso é que é falta de respeito institucional. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer nessa discussão é separar o que é institucionalidade do que é debate político estrito sensu. Né? O debate político, o agente político vai discordar do outro, vai falar do outro, pode ser contundente, etc, etc, etc. Acho que jamais deve perder a educação, mas deve sempre usar os seus argumentos. Na institucionalidade, não. Na institucionalidade, eu tenho que tratar o prefeito, que é meu adversário, da mesma forma que o prefeito meu amigo.
É esta a diferença. E Lula, nesse ponto, eu não vejo nele discriminação institucional, mesmo com os piores adversários. Eu não vejo isso. Vejo contundência do agente político no debate. Isso é diferente. Já em Jair Bolsonaro, eu vejo exatamente uma confusão demoníaca de institucionalidade com o discurso político. O tempo inteiro ele utilizava o poder de presidente da República se valendo da máquina para situações que evidentemente atingiam seus respectivos adversários. Isso os exemplos eu dei agora há pouco, não é? Então, eu acho que esta distinção tem que ficar clara. Meu aplauso ao Tarcísio, meu aplauso ao Lula, do Plano Nacional, que debatam com contundência e boa educação no debate político. Já Jair Bolsonaro, me desculpe, Jair Bolsonaro utilizava a institucionalidade de uma forma absolutamente um desrespeito profundo à institucionalidade. Né? Isso é notório, são muitos exemplos que poderiam ser citados. Então, eu acho que esta distinção é central. Debate político é debate político e institucionalidade, que também envolve posturas políticas, ela tem que ser tratada de uma forma diferente por quem governa. É isso que diferencia o estadista, que se preocupa com a institucionalidade, com aquela pessoa que confunde tudo, que baralha tudo, que ele acha que o Estado sou eu, que a Constituição sou eu. É isto que é a diferença que eu acho central que está posta, e daí os meus cumprimentos a Lula e a Tarcísio. Quando, porventura, eles errarem, eu falarei, se eu estiver certo, que erraram, né? Pelo menos dentro da minha opinião. Agora, neste caso, estão de parabéns. Eu não sei se Jair Bolsonaro faria a mesma coisa com o governador do PT, aliás, tenho certeza que não.